Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade ao nosso comentário bíblico, né? Hoje lendo aqui 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 12, que diz assim: Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. O apóstolo Paulo, falando então daquele como ele, né, que é um pregador do evangelho, falando anteriormente da glória permanente da nova aliança em Cristo, pela ação do Espírito Santo, que não é uma glória que desvanecia, ou seja, a glória é permanente, a esperança é certa, ela é realmente a nova aliança. Então o apóstolo diz assim: olha, eu tenho muita ousadia, muita coragem para falar e falar abertamente das coisas do Evangelho, porque o Cristo que vem, que traz o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a revelação, então, das coisas que precisam realmente ser consumadas na vida de todo aquele que deseja se reconciliar com Deus e alcançar, então, a vida eterna. Então, falando dessa esperança, ele fala da ousadia do falar. E aí ele vai dizer assim: E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Bom, meus queridos, para entender um pouquinho isso aqui, nós precisamos ir mentalmente até Êxodo, capítulo 34, no versículo 29 até o 35. Bom, Moisés, antes disso, ele tinha subido ao monte, e ele desceu do monte e encontrou, trazendo as tábuas, o povo adorando o bezerro de ouro. Ele quebra essas tábuas, ele, na verdade, moe, né, esse bezerro, faz ele virar pó, né, espalha esse pó, de maneira que eles não venham a pegar de novo. E ele sobe novamente para estar com Deus. E ele traz, então, na segunda vez que ele está descendo, depois de muito tempo, né, 40 dias com Deus, o que ele traz? Ele traz as novas tábuas da lei. Moisés, na verdade, não sabia, como está escrito em Êxodo 34, né, do 29 ao 35, ele não sabia que o rosto dele estava, a pele dele, o rosto dele estava resplandecendo. Então, quando os filhos de Israel olharam ele, tiveram receio, tiveram medo de estar perto dele. Mas, então, falando Moisés, eles se chegaram a ele. E Moisés, então, falou com eles a respeito das coisas que Deus tinha ordenado. E terminando Moisés de falar com ele, colocou o véu. Bom, olha só, então, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Quando nós olhamos lá em Êxodo 34, a partir do versículo 29, eu não me lembro agora exatamente até o versículo, mais ou menos assim, 30, 31, 32, ele vai demonstrar que os filhos de Israel lá tiveram receio, tiveram medo. Mas na medida que nós vamos lendo, eu não me lembro aqui exatamente se o 33, 34 e 35 com certeza, tá? Lemos os últimos versículos desse trecho, Êxodo 34, do 29 ao 35, os últimos versículos, eles vão mostrar e dar a entender que Moisés, então, ele entrava na presença de Deus, tirava o véu, e quando ele saía da presença de Deus, ele botava o véu. Então, o que dá a entender essa segunda parte? Isso que o apóstolo Paulo está falando. A primeira noção que nós temos, ele botou o véu porque, na verdade, poderia ser por causa do medo que os filhos de Israel tinham da glória que estava sobre o seu rosto. Mas o verdadeiro motivo pelo qual Moisés botou nos últimos versículos fica como que subentendido, mas é clarificado pelo apóstolo Paulo aqui. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Então, a glória da antiga aliança, uma vez refletida, a glória que tinha glória na antiga aliança refletida em Moisés,
A verdade é que ela era transitória, ela desvanecia. Vamos falar uma palavra mais comum, ela perdia o brilho. Então, observe que ela não tinha um brilho permanente. E Moisés, então, ele botava o véu nos últimos versículos de Êxodo 34, possivelmente 34, 35. Nós vamos ver claramente o grande motivo. É que Moisés não queria que eles vissem que o brilho diminuía. Então está aqui. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então o apóstolo Paulo falando da sua época, e nós podemos falar da nossa em relação ao judeu, ou a todo aquele que olha e tem na lei, né, a sua justificação, a sua salvação, ou a sua maneira de se de agradar, ou quem sabe poder cumprir a vontade de Deus. A verdade, meus queridos, é que no tempo de Paulo, como hoje, para quem quer que seja, quando a pessoa olha para a lei e quer guardar a lei, esperando ser justificado por Deus diante da lei, ela não entende algo. O que é os sentidos que foram endurecidos? É a capacidade de entender é que Moisés colocava o véu porque era transitória a lei. A lei ela tinha um início e ela teria um fim. A antiga aliança ela teria o início e ela acabaria em Cristo. Então ela era transitória, tanto a lei com a sua glória e tudo o que ela se propunha era transitório. Então, de maneira que vamos convir, um judeu no tempo de Paulo e de hoje, ou alguém que olha que tem que guardar a lei, na verdade, essa pessoa ou essas pessoas, né, elas têm elas não têm a capacidade de entender que a lei era passageira. É isso que está falando aqui. Mas os seus sentidos foram endurecidos, embotados, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Bom, continuando, diz assim: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. Bom, aqui ele mudou a figura. Primeiro, o véu estava no rosto de Moisés. E no Antigo Testamento dá a entender claramente que eles tinham medo de se aproximar de Moisés por causa do brilho, e possivelmente ele botou isso por cima, que não deixa de ser verdade. Mas na continuidade de Êxodo 34, nós vemos que a glória desvanecia. E esse era o verdadeiro motivo ressaltado anteriormente por que Moisés colocava o véu, diz o apóstolo Paulo. Só que agora, ele diz assim, ó, e até hoje, hoje também, no tempo de Paulo e no tempo de hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Bom, agora ele está falando de uma outra figura de linguagem que não é o véu no rosto de Moisés, mas é o véu no coração do homem, do judeu ou daquele que quer se justificar perante a lei. O problema, meus queridos, como já falamos e vamos falar sempre isso, que ninguém vai ser justificado diante de Deus pela lei. A lei, na verdade, ela acaba condenando todo aquele que quer se justificar diante de Deus pela lei. Aí alguém que não ouviu os outros vídeos pode dizer o seguinte: mas por que Deus deu a lei? Olha, Deus deu a lei para tentar conter o pecado. Mas uma vez que Deus clarificou o que era pecado, a concupiscência que está em nós, instigada pela carne, no caso, né? Segundo a ação e as tentações do maligno, operou em nós toda a sorte de pecado. De maneira, então, que um homem, por mais que busque guardar a lei, ele sempre vai transgredir um dia ou outro algum ponto da lei. E aquele que transgride um ponto, transgride toda a lei, de maneira que o homem não tem como ser justificado. E é por isso que a palavra de Deus diz, justificado pela lei, por isso que a palavra de Deus diz que o plano de Deus não era salvar as pessoas pela pregação e pela obediência da lei da antiga aliança,
Mas o objetivo de Deus era que os homens entendessem que a lei demonstra o quanto nós somos pecadores e desesperadamente precisamos ser justificados de uma forma graciosa, misericordiosa, por uma forma dadivosa de Deus que encontramos em Cristo. De forma que, com toda certeza, é extremamente correto dizer que o fim da lei é Cristo e que a lei ela nos serviu como um aio para nos levar a Cristo, para casarmos com Cristo. Bom, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Bom, olha só. Mas quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. Por que vai se tirar? Quando nós hoje estamos em Cristo, e é muito simples isso aqui, nós damos uma olhada para o Velho Testamento, quando Paulo fala assim com muita propriedade à igreja de Colosso, né, que estava na cidade de Colosso, os colossenses, ele diz o seguinte, olha, há coisas que são sombras. Então, lá na lei tem sombras, tem tipos, tem predições, tem pré-figuras, vamos falar assim, né? De coisas que são, na verdade, que falam, na verdade, a respeito de Cristo, da sua obra, da sua justificação. Bom, falando então, quando uma pessoa se converte, ela consegue olhar para o Velho Testamento, que é transitório, mas ele trazia sombras de coisas que o Evangelho vai falar. De maneira, então, que quando uma pessoa se converte, o véu que está no coração dela, que parece pela robusteza, pela complexidade, pela quantidade, pela estrutura que a lei produz para o judaísmo, parece uma coisa notável, bem organizada, bem estruturada, com ritos, com normas, com estatutos, com preceitos. Todas essas coisas não podem justificar o homem porque o homem não consegue, pela sua própria força, pela sua própria obediência, guardar essas coisas. Mas essas coisas, na medida que o homem conhece e procura andar nelas, elas só servem para condenar o homem diante de Deus e trazer à consciência do homem, com toda certeza, uma consciência culpada. Mas, quando se converte ao Senhor, então o véu se tirará. Ou seja, aquele que se converte, ele percebe, ou pelo menos deveria perceber, e muitos podem até não ser ensinados, e é a gente até hoje que procura guardar coisas da lei, né? Por exemplo, alguém hoje que procura guardar o sábado, ele está guardando uma parte da lei. E isso não está certo, não há necessidade. Mas então observe que quando alguém se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado, agora então falando do coração. Ou seja, o véu foi colocado como uma forma de proteger para que aquilo que que desvanecia não fosse visto. Então, o objetivo do véu, o véu, ele tira da lei o caminho da salvação, ele tira da lei uma coisa que ela não tem como cumprir na vida do homem. Na verdade, então, quando um homem ele se converte ao Senhor, um ou alguns, né, o véu lhe é tirado e ele pode então olhar para o Velho Testamento e entender que aquelas situações, aquelas descrições são tipologias, são predições, são como não, profecias, são declarações de princípios que nós vamos achar no Novo Testamento. Mas elas não são a essência, elas não são a maneira pela qual nós vamos ser salvos. Na verdade, o fim da lei é Cristo, e em Cristo nós somos salvos por uma forma graciosa, através da fé que nós confessamos em Jesus Cristo, olhando para o Velho Testamento e vendo Cristo, né, prefigurado em várias situações, nos apontando a lei, nos apontando para a figura de Cristo, aonde a antiga aliança seria tirada e uma nova aliança seria estabelecida. Uma nova aliança cuja glória não é desvanecente,
cujo brilho não se perde, aonde podemos ter muita ousadia para falar e muita ousadia para nos segurar com Cristo, de maneira que nós temos uma certeza e que vamos, então, uma firme esperança, obter a salvação que nos é dada gratuitamente através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.